Seja bem-vindo a mais um momento de descanso da alma. Um espaço onde a gente se aproxima de Deus com sinceridade e esperança. Eu me chamo Samuel e antes de seguirmos, te convido a enviar esta oração para alguém que talvez precise de uma palavra de coragem hoje. Meu Deus, estamos aqui porque a vida pesa em alguns momentos e às vezes tudo o que precisamos é sentir que não estamos sozinhos. Olha para quem ora contigo agora e derrama a tua calma, a tua direção, a tua presença que organiza o que parecia impossível. Senhor, estamos aqui, juntos, diante da tua presença que nunca afasta, que nunca começa tarde demais, que nunca abandona quem bate à porta. Estamos aqui porque cada passo que damos, cada responsabilidade que carregamos, cada sonho que tentamos construir, às vezes pesa mais do que conseguimos admitir. E é por isso que nos aproximamos com sinceridade, pedindo que o Senhor caminhe ao nosso lado, ilumine pensamentos, guie decisões e abrace essa pessoa que está ouvindo agora. Guarda quem está aqui conosco, Senhor. Protege essa vida. Mantenha essa pessoa sempre segura em cada detalhe de seu caminho. Há momentos em que a gente faz tanto, tenta tanto, organiza, planeja, se dedica, se esforça, mas parece que tudo escapa pelos dedos. E é justamente nessas horas que as palavras do Salmo 127 ganham verdade novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como essas palavras ecoam dentro de nós, como elas lembram que não somos feitos para carregar o mundo sozinhos, como elas despertam essa consciência tão necessária de que nada floresce longe do teu sopro. Senhor, me recordo de tantas fases da vida em que tentei construir algo apenas com as minhas forças. Lembro de noites longas, silenciosas, cheias de ansiedade. Eu acreditava que conseguiria resolver tudo apenas com trabalho e insistência. Mas não demorou muito para perceber que aquilo que nasce sem a tua bênção, nasce cansado, nasce frágil. Em uma dessas épocas, eu me lembro de ter feito planos detalhados, quase obsessivos. Eu queria controlar tudo. E quando cada peça saiu do lugar, eu desmoronei. Foi duro admitir que eu não era capaz de conduzir tudo sozinho. Mas naquele instante em que perdi o controle, foi justamente quando encontrei o teu cuidado. O Senhor me mostrou que aquilo que entregamos nas tuas mãos não se perde, e que aquilo que tentamos segurar sozinhos escapa. Hoje, ao orarmos juntos, peço que o Senhor ensine essa pessoa que está aqui a descansar dentro dessa verdade. Que ela descubra que não precisa se atropelar nem se culpabilizar por não dar conta de tudo. Ensine-a a respirar de novo, a confiar, a olhar para a própria vida com mais ternura, com mais paciência, com mais consciência de que o ritmo perfeito não é o dela, é o teu. Abençoa o lar dessa pessoa, os sonhos que ela está construindo, os passos que ainda não sabe como dar. Se existir preocupação financeira, acalma os pensamentos dela. Se existir medo sobre o futuro, pacifica o coração dela. Se existir confusão nas decisões, ilumina o caminho. Protege essa caminhada, Senhor. Guarda quem está aqui como a gente, não apenas hoje, mas sempre. Às vezes, a sensação de em vão dói profundamente. Quando ela olha ao redor e sente que o esforço não está gerando frutos, quando percebe que tenta acertar e mesmo assim as coisas desandam, quando enfrenta desgastes que ninguém vê, coloque sobre ela um descanso que o mundo não consegue oferecer. Envolva essa vida com uma força serena, mais firme, que vai sustentando sem exigir perfeição. Que ela entenda que não é fracasso depender do Senhor, é sabedoria. É maturidade espiritual, é sobrevivência da alma. Senhor, guie essa alma na construção da sua casa interior, que ela aprenda a erguer, tijolo por tijolo, uma vida que o Senhor habita.
que ela descubra que não é o tamanho da conquista que define o valor de um caminho, mas a presença do Senhor durante todo o processo. E tudo aquilo que ela está tentando proteger, tudo aquilo que tenta manter seguro, todos os vínculos, projetos, afetos e responsabilidades, guarda tudo isso com o teu olhar atento, porque quando o Senhor guarda, nada se perde. Se houver pressa dentro dela, acalma. Se houver culpa, cura. Se houver cansaço, renova. Se houver medo, afasta. Se houver dúvida, esclarece. Se houver solidão, abraça. Protege essa pessoa, Senhor. Mantém cada passo dela seguro, alinhado à tua vontade. E que, ao longo dos dias, ela perceba que o Senhor está ensinando algo precioso, que a vida não se sustenta apenas pelo esforço humano, mas pela parceria espiritual entre o trabalho das mãos e a direção do céu. Que essa pessoa aprenda a construir com coragem, mas também a descansar com fé, a lutar com determinação, mas também a entregar aquilo que é impossível carregar. Senhor, ensina essa alma a confiar novamente, a entender que aquilo que é abençoado por Ti floresce na hora certa, que aquilo que é guardado por Ti permanece, que aquilo que nasce de Ti não se perde e que essa jornada, mesmo com desafios, pode ser vivida com leveza quando o coração está entregue nas Tuas mãos. Abençoa a vida inteira dessa pessoa, abençoa os sonhos, abençoa os limites, abençoa as dúvidas, abençoa a casa, abençoa os relacionamentos, abençoa as emoções, abençoa o futuro, abençoa tudo que ela toca e tudo que ela tenta reorganizar. Que o Teu cuidado acompanhe cada movimento dela. E enquanto oramos, Senhor, derrama sobre essa pessoa uma proteção que vai além da lógica, um cuidado que envolve, sustenta, acolhe, que ela sinta agora, nesse instante, que não está sozinha, que existe uma presença amorosa acompanhando cada respiração, que existe uma mão estendida sobre ela, que existe um Deus que vê, entende, conhece e guia. Guarda essa vida como quem guarda algo precioso. Protege essa pessoa que está ouvindo. Mantenha essa alma sempre segura e que tudo que ela construir seja edificado pelo Senhor. Seguimos juntos nessa caminhada silenciosa que só o coração entende. Essa pessoa que está aqui comigo, neste instante, traz perguntas que talvez nunca tenha dito em voz alta, dúvidas que pesam, expectativas que se misturam com receios e uma vontade sincera de encontrar direção. Por isso continuamos esta oração, permitindo que o Senhor revele o que precisa ser visto, o que deve ser fortalecido, o que já está pronto e só precisa ser reconhecido. Às vezes, Senhor, é difícil enxergar o Teu movimento enquanto as coisas ainda estão sendo construídas. A pessoa que está aqui conosco talvez esteja atravessando um momento em que tudo parece lento demais, incerto demais, distante demais. E quando o tempo demora, o coração aperta, a mente cria histórias que machucam, as emoções ficam sensíveis, as noites ganham um silêncio que pesa. Mas é justamente nesses períodos que o Senhor trabalha de forma mais profunda, mais invisível e mais transformadora. E, Senhor, quantas vezes essa pessoa tentou avançar e encontrou barreiras que não compreendeu? Quantas tentativas sinceras pareceram não sair do lugar? Quantos planos que ela acreditava que eram certos acabaram se desfazendo no meio do caminho? Talvez ela tenha olhado para tudo isso e concluído que falhou, quando, na verdade, era o Senhor dizendo:
não é por aqui. Ainda não. Espere um pouco mais. Confie no que estou fazendo. Ensina o coração dela a interpretar o silêncio de forma diferente. Que ela entenda que esperar não é perder tempo. É permitir que o Senhor alinhe o que ainda não está pronto. E que mesmo quando ela sente que está parada, existe algo caminhando por dentro. Maturidade, clareza, equilíbrio, cura, consciência, força, fé. Senhor, toca agora as áreas da vida dessa pessoa que mais precisam de direção. Talvez seja algo no lar, no trabalho, na vida financeira, nos relacionamentos ou até na relação dela consigo mesma. Mostra o que ela ainda não conseguiu enxergar, acorda percepções novas, ilumina o que estava ofuscado, desata nós internos que impedem o fluxo natural da vida. Constrói dentro dela a certeza de que o Senhor nunca erra no tempo e nunca falha no propósito. E se existir medo, dissolve. Se existir dúvida, acalma. Se existir impulsividade, sereniza. Se existir ansiedade, abraça. Se existir cansaço, renova. Protege essa pessoa que está ouvindo. Guarda cada pensamento dela, cada passo, cada decisão. Mantenha essa vida sempre segura, amparada, guiada. Senhor, lembra essa pessoa de algo essencial. Nenhum processo espiritual é rápido, mas todos são profundos. Nenhum amadurecimento acontece sem desconforto, mas todo desconforto traz revelação. Nenhuma mudança dura nasce na pressa, mas toda mudança verdadeira nasce no tempo certo. Que ela entenda que aquilo que está sendo preparado para ela não será pequeno, não será raso, não será frágil, e por isso exige tempo, exige cuidado, exige paciência espiritual. O Senhor não entrega algo grande a um coração apressado. Antes, o Senhor fortalece o coração, para depois entregar o destino. Que essa pessoa confie no que o Senhor está fazendo em silêncio, que confie no que ainda não vê, que confie nos caminhos que ainda não compreende e que confie principalmente que o Senhor está gerando frutos que ela só perceberá quando estiver pronta para recebê-los. Abraça essa vida, Senhor. Protege de tropeços emocionais. Afasta interferências que confundem. Ajuda a caminhar com leveza, mesmo diante do que ainda parece incerto. Ilumina essa pessoa com uma paz tão profunda que ela consiga sentir, agora, que o Senhor está por perto, construindo cada detalhe com carinho. E que ao longo dos dias ela perceba que nada está atrasado, nada está perdido, nada está desorganizado. Está apenas sendo ajustado pelo Senhor. Guarda essa pessoa que ora comigo agora. Mantém cada passo seguro. Guia todos os pensamentos. Protege a alma, o corpo, os sonhos e cada espaço onde ela coloca a esperança. E que o Senhor continue edificando tudo o que ela deseja construir, porque quando o Senhor edifica, nada é em vão. Amém. Digite amém.
Glória. Senhor, seguimos diante de Ti, com o coração aberto. A pessoa que está aqui comigo talvez nem perceba o quanto se fortaleceu desde o início, o quanto já respirou mais fundo, o quanto já encontrou um pouco de paz só por estar aqui, quieta, cuidando da própria alma. E agora, Senhor, entramos numa parte tão importante, a construção da vida interior, aquela que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que ela vive por fora. Porque como o Salmo 127 nos lembra com tanta sabedoria, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E quantas vezes nós tentamos, Senhor, construir algo com nossas próprias forças, empurrar portas, insistir em caminhos que não eram nossos, segurar situações que já tinham terminado, ou tentar resolver tudo na pressa, achando que dependia apenas da nossa capacidade. Mas não depende. Não depende da força dos braços. Não depende da inteligência da mente. Não depende do esforço solitário. Depende da tua mão sustentando. Senhor, esta pessoa que ora comigo talvez esteja cansada, justamente por ter tentado carregar tudo sozinha. Talvez ela tenha acreditado que, se ela apenas se esforçasse mais, tudo se ajeitaria. Talvez tenha passado noites acordada imaginando soluções, organizando planos, tentando prever o futuro com medo de que algo desse errado. E mesmo tentando tanto, o coração dela ainda sente um vazio, uma sensação de que está lutando com ferramentas pequenas para desafios grandes demais. E é aqui que o Salmo 127 se torna tão real. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa frase, Senhor, ecoa como um abraço. É como se o Senhor dissesse: por que você está carregando o peso sozinha? Por que está exausta antes mesmo do dia começar? Eu posso cuidar do que você não alcança. Senhor, ajuda essa pessoa a descansar no teu cuidado, a confiar no invisível, a entender que existem batalhas que só o Senhor vence, a aceitar que há processos que só se movem quando ela solta o controle. Talvez, Senhor, talvez essa pessoa tenha projetos que ninguém conheça, sonhos guardados, desejos antigos, planos que foram engavetados porque a vida aconteceu de formas inesperadas. Mostra a ela quais desses sonhos o Senhor quer reconstruir, quais o Senhor quer transformar e quais o Senhor quer substituir por algo ainda maior. Ensina essa pessoa a perceber os sinais, a notar quando o Senhor abre um caminho e também a notar quando o Senhor fecha uma porta, por proteção, não por punição, porque às vezes a gente sofre por querer insistir onde o Senhor já não está mais. E Senhor, quando essa pessoa olhar para o futuro, que ela perceba que não precisa acelerar, não precisa se comparar, não precisa correr para alcançar ninguém, porque cada vida tem um tempo, cada promessa tem um ritmo, cada bênção tem uma hora exata para florescer. Que essa pessoa aprenda a caminhar com a leveza de quem sabe que não está só. Que ela comece a sentir que existe uma mão segurando a dela, que existe uma voz guiando mesmo quando tudo está em silêncio, que existe um cuidado constante que não falha, não atrasa e não se confunde. Senhor, protege essa vida. Protege a mente dela de pensamentos cansativos. Protege as emoções dela de tempestades desnecessárias. Protege os sonhos dela de interferências que tentam limitar o que o Senhor quer fazer. E guarda
acima de tudo, o coração. O coração, Senhor, que tantas vezes já foi machucado, pressionado, cobrado, mal interpretado e ainda assim continua buscando luz. Que essa pessoa sinta agora a segurança de ser cuidada, a segurança de ser guiada, a segurança de saber que não precisa fazer nada sozinha. E que o Salmo 127 se torne de verdade uma âncora para ela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então guarda, Senhor, guarda essa vida com carinho. Guarda as portas por onde ela entra. Guarda o caminho por onde ela passa. Guarda todas as escolhas que ela precisa fazer nos próximos dias. Que ela sinta agora, não como teoria, mas como realidade, que o Senhor está edificando tudo. E que por isso, ela pode descansar. Senhor, chegamos a este momento em que o coração começa a perceber que tudo aquilo que recebemos das Tuas mãos é maior do que qualquer esforço que fazemos sozinhos. Nós queremos falar sobre algo profundo que o Salmo 127 nos ensina. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Mas aqui, Pai, não falamos apenas de filhos de sangue, falamos das pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, das relações que o Senhor nos confia, das almas que tocam a nossa história e moldam quem somos. E, Senhor, eu me lembro claramente de um momento da minha vida em que isso ficou ainda mais claro. Havia alguém muito especial que caminhava comigo, não da minha família, não do meu sangue, mas alguém que o Senhor colocou tão fortemente na minha jornada que se tornou quase como um irmão. Lembro-me de uma conversa que tivemos numa época difícil. Eu estava desanimado, quase desistindo de um projeto que carregava no coração. Era tarde da noite e eu estava num daqueles dias em que a alma parece sem cor. E essa pessoa, enviada pelo Senhor, me disse algo que eu nunca esqueci. Samuel, você está tentando construir sozinho o que Deus chamou para ser cuidado em conjunto. Na hora, aquilo mexeu comigo. Eu não percebia, mas o Senhor estava usando aquela amizade para me lembrar que nenhuma vida se sustenta sozinha, que Ele dá pessoas como herança, como cuidado, como flechas que nos impulsionam quando estamos fracos. E hoje, Senhor, eu oro por essa pessoa que está comigo agora, ouvindo esta oração, que ela também reconheça as heranças vivas que o Senhor colocou ao seu redor. Às vezes, é um amigo que liga no momento certo. Às vezes é um familiar que insiste quando tudo desaba. Às vezes é alguém que ela nem imaginava, mas que o Senhor enviou para lembrar que ela não está só. Senhor, que essa vida entenda hoje que não precisa caminhar solitária, que a herança do Senhor inclui pessoas que levantam os braços quando ela já não tem mais força, e que cada laço verdadeiro é parte da construção divina que o Senhor faz dentro dela. E assim, Pai, que essa pessoa sinta agora um calor suave no peito, uma lembrança boa de alguém que o Senhor usou para sustentar a caminhada, uma gratidão profunda pelos presentes vivos que o Senhor colocou no caminho dela, porque no fim, Senhor, como diz o Salmo 127, tudo que recebemos vem de Ti, as pessoas, os encontros, os vínculos, as oportunidades, tudo é herança, tudo é graça, tudo é cuidado. Senhor, chegamos aqui, respirando mais devagar, percebendo que o coração da pessoa que está orando comigo já está mais leve, mais alinhado,
mas em paz. E agora, Pai, nós entramos no ponto em que a alma finalmente entende que tudo que vivemos, tudo que enfrentamos, tudo que carregamos, só encontra sentido quando o Senhor sustenta. Porque o Salmo 127 nos lembra dessa verdade tão antiga e tão atual. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa frase nunca foi só poesia. Ela é um alerta, uma direção, um convite para soltar o que não cabe mais e segurar aquilo que realmente vem da tua mão. E, Senhor, ao longo da minha vida, eu mesmo precisei aprender isso na prática. Houve um momento, Pai, em que eu acreditava que o esforço bastava, que tudo dependia da minha força, que eu só precisava insistir, lutar, apertar os dentes e continuar. Eu lembro de uma fase em que trabalhei dias e noites tentando sustentar algo que parecia promissor. Eu acreditava tão profundamente que aquele projeto, aquela porta, aquele caminho era o que eu deveria seguir, que não percebi que estava tentando construir algo sem consultar o Senhor. E quanto mais eu me esforçava, mais tudo escapava das minhas mãos. As portas batiam, os dias ficavam longos demais, o coração ficava pesado. E foi justamente nesse período que o Salmo 127 me encontrou de um jeito inesperado. Eu estava exausto, sentado sozinho, já sem saber por onde recomeçar. E aquele versículo saltou diante de mim. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E pela primeira vez eu entendi. Não adianta construir com pressa, nem com medo, nem com ansiedade se o Senhor não está no alicerce. Foi ali, naquele silêncio pesado, que senti o Senhor me dizendo: solta, porque você está segurando o que não é seu. E quando eu finalmente entreguei, quando eu parei de lutar contra o que já estava se desfazendo, algo novo começou a nascer. Não imediatamente, mas no tempo perfeito, no teu tempo, Senhor. E hoje eu olho para trás e percebo: se aquele caminho tivesse continuado, eu não estaria aqui. Não viveria o propósito que vivo hoje, não conheceria pessoas que transformaram minha caminhada. Por isso, Pai, neste 5º momento da oração, te peço algo especial. Que essa pessoa que ora comigo compreenda que não existe fracasso quando o Senhor fecha uma porta. Existe proteção. Que ela aprenda a ouvir o silêncio como direção. Que ela encontre coragem para soltar o que não floresce mais. E que ela receba força para esperar pelo que o Senhor está preparando. Senhor, guarda essa vida com carinho. Protege quem está aqui com a gente. Mantém essa pessoa sempre segura, guiada, cercada de luz. Que ela entenda que não precisa temer os próximos dias, porque os próximos dias já estão nas mãos do Senhor. E quando ela acordar amanhã, que perceba sinais pequenos, discretos, mas claros de que o Senhor está edificando cada detalhe. Que ela sinta paz ao lembrar que, se tentar construir sozinha, tudo pesa. Mas se o Senhor constrói com ela, tudo se encaixa. Fortalece essa alma cansada, Pai. Alimenta essa esperança que às vezes diminui. Restaura a confiança que o mundo tentou roubar e derrama sobre essa vida uma certeza quieta, profunda e inabalável. Quando o Senhor edifica, nada pode destruir. Quando o Senhor guarda, nada pode ameaçar. Quando o Senhor guia,
nenhum caminho se torna escuro demais. Senhor, que essa pessoa carregue consigo o Salmo 127 como um selo de proteção e direção. Que ela lembre sempre que o verdadeiro sucesso é construído com o Senhor, que a verdadeira segurança nasce do teu cuidado e que a verdadeira paz floresce quando ela não tenta mais fazer tudo sozinha. Abençoa essa vida, Pai. Sela essa caminhada. Cuida dos seus passos agora e sempre. Amém.